Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, por esse dia poderoso, meu Deus. Oh, meu Deus, que dia, Senhor. Eu sei, meu Pai, que para muitos, meu Pai, foi desafiador. Um ano, meu Pai, de 2022, meu Pai, muitos com muita dificuldade, Senhor, mas também com grandes vitórias. Mas esse início de ano, meu Pai, eu sei, meu Deus, que é um grande teste. E nós pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê, meu Pai, uma porção multiplicada de graça, meu Pai, para passar por esses testes. São testes como esse, meu Pai, que molda caráter. E mais do que o caráter, meu Pai, é sim, meu Deus, o caráter espiritual. Pedimos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nos ajude. Ajude-nos, meu Pai, a completar, meu Deus, essa semana, este ano, meu Deus, e muito mais, meu Deus, completar, meu Pai, esta grande corrida, meu Pai, a corrida da fé, Senhor. Nós precisamos, meu Pai, de ajuda para isso. E peço, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar nessa reunião, que não seja eu, meu Deus, ou a Jéssica aqui nesse altar, mas que seja o Senhor, meu Deus, operando, moldando, lapidando, levantando, sustentando, curando, libertando, meu Deus, renovando as mentes, meu Pai. Sim, meu Deus, chega nesse último momento, essa última hora do dia, meu Pai, e chega aquela carga, e muitas vezes, meu Pai, essa carga vem, meu Pai, como um peso espiritual do diabo, meu Pai, colocando, Senhor, que foi o dia, que é o tempo, Senhor, que é a cadeira, que é os problemas, mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, pode renovar qualquer coisa em qualquer momento, e que o Senhor renove a nossa atenção, que o Senhor nos desperte, meu Deus, e que esta palavra, Senhor, venha calar fundos nos nossos corações, meu Deus, nos ajude, meu Pai, conduza esta reunião, este trabalho, meu Pai, desde esse primeiro trabalho até o último trabalho de 2023. Nós te amamos demais, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom, meu Deus, e teu amor dura para sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Maravilhoso Deus. Transformado pelos testes. Repita comigo, transformados pelos testes. Nós sempre seremos transformados pelos testes. Os testes vêm de todas as maneiras. Você que é casado, vai vir testes no teu casamento. Você que tem uma empresa, vai vir testes também para a sua empresa. Aquilo que a gente mais dá valor na nossa vida, é por aí que o Senhor vai permitir os testes. Eu lembro de uma história de um rapaz que ele se preocupava muito, já era um atleta, ele já precisava, trabalhava com o corpo, e aquilo você via, ele ouvia Deus falar, e as mensagens vinham, até um dia que houve uma doença, uma situação, e ele foi afetado pelo corpo, aquela situação tomou o corpo dele, e aquilo que era mais importante para ele foi aonde o Senhor permitiu e o diabo operou. Então, pare de olhar para os problemas de forma negativa. Não tenha medo dos problemas. Os problemas fazem parte da lapidação. Quando alguém conseguiu purificar o ouro fora do fogo? Não tem como a gente fazer essa purificação, não tem como a gente fazer separação. A gente precisa peneirar muitas coisas, a gente precisa botar no fogo, a gente precisa alinhar, purificar, a gente precisa passar por filtros na nossa vida. E os filtros não vêm de maneira positiva, daquela coisa agradável, mas vêm para apertar, vêm para, muitas vezes, nos sufocar. É dessa maneira que Deus trabalha. Isso não começou agora, mas isso foi desde a criação. Problemas são sinal de crescimento. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Se eu pegar esse versículo, só por esse versículo já dá o culto todo. Por quê?
Porque cada um vai ter o seu problema. E você pode estar num leito do hospital, na UTI. Você pode não ter nada para comer. Você pode estar passando por um divórcio. Você pode estar até aqui de dívidas. Você pode estar com um diagnóstico que tem um tumor dentro de você. O Senhor ainda fala que é leve. Todos os seus problemas, Ele será leve. E se Deus assim quiser e permitir, e nós entregarmos aquilo que é necessário, será momentâneo também. O Senhor fala de peso, o Senhor fala de tempo aqui. Nós temos problemas, nós temos situações, mas o Senhor fala que você tem graça para superar isso. E também, se você tiver e entregar aquilo que é necessário, também será rápido. Ninguém quer passar uma vida por problema. Tem pessoas que pregam aquela teoria do sofrimento de Jó. Tem alguns historiadores, teólogos, que falam que todo esse processo que Jó passou durou em torno de 9 meses. Então, se você pegar tudo aquilo que Jó viveu, tudo aquilo que Jó passou, o Senhor ainda fala que foi leve e foi momentâneo. Tem coisa que não vai ser rápida. Mas por quê? Porque tudo que é rápido não causa traumas. O Senhor quer que a gente aprenda. O Senhor quer que a gente absorva aquilo. Tem coisa que precisa secar as ervas amargas para dar aquele gosto na língua e a gente nunca mais esquecer. O Senhor falou para o povo, os hebreus lá, falou para o povo de Israel antes de sair do Egito, para comer as vísceras com ervas amargas precisava sentir. A gente não pode esquecer de algumas coisas e muito mais. Saber que isso faz parte. E está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que tudo aquilo que a gente está vivendo. Tudo que a gente está vivendo é para a glória de Deus. E o problema de hoje vai ser o testemunho de amanhã. O problema que a bispa viveu por muitos anos com meu irmão, hoje se torna um grande testemunho. E a gente precisa lembrar muito bem essas coisas. Eu agora mesmo estava falando no Encontro Poder Jovem, que talvez eu nunca tinha falado sobre isso, mas quando eu tinha 6, 7 anos, eu lembro até hoje, dos gritos de dor, de raspagem do médico, depois que fez a cirurgia, ele precisava ir toda semana lá em casa, e fazer a raspagem no braço do meu irmão. E aquele grito, eu tinha 6 anos e nunca saiu da minha cabeça aquilo. Porque aquilo, quem ouve é desesperador aquilo. Ele só tinha 7, 8 anos, ele tinha. Ele precisava passar por tudo. E mais do que ele, é minha mãe vivendo aquilo. Então aquilo parecia que era uma eternidade. Mas hoje, quando você lembra, você vê que aquilo foi necessário para dar um grande testemunho hoje para nós. Aquilo foi necessário para tudo isso que está acontecendo. Se aquilo que foi um tempo difícil, mas foi rápido, gerou uma glória eterna. E hoje essa glória, essa situação desse braço gerou um ministério, uma mudança de vida, que está há anos pregando a palavra, falando desse evangelho vivo, eficaz, esse evangelho poderoso. Mas aquilo, para uma mãe, aquela meia hora, aqueles meia hora que aquele médico estava lá, parecia 20 anos. Para quem está no problema, aquilo parece que não passa. Quem já esperou na fila de um pedágio, ou já esperou na fila para sair do prédio, e muitas vezes o controle não funcionou, ou a catraca travou. Naquele momento, parece que aquele tempo, aqueles minutos parecem horas, aquilo não passa. E eu sei que as coisas, principalmente no dia de hoje, nesse ano de 2022, 23, 24, toda essa década, é tudo muito rápido. Para você adquirir informação, antigamente você tinha numa biblioteca, pegar livro, procurar a área certa, falar com a bibliotecária, ela te mostrar, aí você tem informação. Para você saber que um avião caiu lá na China, você tinha que esperar o jornal de amanhã chegar, o diário da região chegar na tua casa. E se o cara atrasar, você vai também atrasar a sua notícia, porque você não tinha outro meio de informação. Hoje as coisas é muito rápido. Hoje às vezes a gente vê que tem muito, hoje a geração de crente miojo, que aqui é tudo de 3 minutos.
Chega aqui, ficou uma vida fora de Deus, mas quer que antes do propósito acabar já mudou toda a vida. Não quer aprender nada, não quer viver nada, acha que é muito difícil muita coisa, um jejum está muito difícil, 7 horas parece que é 70 horas. Isso vem de uma maturidade. Essa maturidade só é adquirida com sofrimentos leves e momentâneos. A geração que hoje não sabe ouvir não. A geração hoje que existe mais amigos pais do que pais amigos. Não consegue falar não, não consegue botar de castigo. Não consegue corrigir com a vara, precisar fazer alguma coisa, não faz. Tem medo de tudo. Aí vai que eu vou criar um trauma. Vai que ele vai ficar todo ferido. Vai que ele não vai me perdoar. Busque o respeito dos seus filhos, não busque o amor deles. O respeito gera amor, mas o amor não gera respeito. A gente precisa entender com muita clareza isso. Deus, que é o nosso Pai, que ainda ele dá o exemplo. Aquele filho que pediu um pão e vai dar uma cobra, apesar de vocês, Deus está falando, vocês pais são maus. Apesar de serem maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagina Deus. Se Deus nos corrige, se Deus nos deixa em situações, se Deus nos faz muitas vezes passar pelo vale da sombra da morte, quem somos nós para querer ensinar como corrigir um filho? Se Deus nos corrige com mais dureza, muitas vezes com mais frieza, mas Ele nos ama porque o amor, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Como assim, bispo? Deus é amor, Deus é justiça. Mas se você pegar o amor, cada um tem uma mentalidade de amor. Cada um acha que é um modo de justiça. Hoje você vê muitas pessoas falando, não, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira e Ele não aceitou todo mundo. E é como a arca de Noé, tudo pode, qualquer animal vai entrar. Aí não funciona assim. É os escolhidos, porque realmente, eu não vou entrar, o bicho está chamando os outros de animal. Não estou chamando, não. A gente é criatura, mas quando você aceita a Deus, você vira filho. Agora tem uma coisa que a gente sabe, que tem crente que é teimoso, que não sabe ouvir não de Deus. E quando ouve não de Deus, sai culpando todo mundo, culpa a igreja, culpa a palavra, culpa tudo, mas não se culpa. E esse ano vem para nos ensinar o que é autogovernar, o que é autoliderar. O autogovernar é encontrar o erro em si mesmo. O autoliderar é liderar suas vontades, os seus desejos. Você aqui está se autoliderando, está se autogovernando, ouvindo uma palavra prestes a dar meia-noite. Depois de estar de ouvido já um culto. Por que você faria uma coisa dessa? A tua carne não pede isso, amanhã não é feriado. Hoje foi feriado em São Paulo. Hoje foi aniversário aqui de São Paulo. Mas não vai ser amanhã. Mas isso sim, isso que parece difícil para muitos, para você já entendeu que é fácil. Sabe por quê? Porque a gente quer muito mais do que isso. A gente tem um desejo ardente de obedecer e agradar a Deus. É um desejo que não fica dentro de nós, a gente quer brilhar e a gente quer realmente sentir que a gente está no caminho certo. Quando a gente mastiga a nossa carne, você pode ter certeza, você está no caminho certo. Se as outras intenções e motivações estiverem alinhadas com Deus, você está no caminho certo. E sabe como em Salmos ainda diz, continue jogando a semente mesmo com lágrima, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo embaixo de sol, chuva, tempestade, jogue a semente, porque você não sabe qual vai frutificar. Qual vai dar certo, se vai ser a de manhã, se vai ser a de tarde, vai ser a de noite, ou vai ser ambas. O fogo dos testes da vida produzem o ouro da santidade. Quanto mais você passa por esses testes, mais você vê que você se torna santo. Quanto mais você sacrifica, mais você sente a pureza do Espírito, mais você sente aquele amor. Você não busca mais sim se preencher com uma compra, ou com um vício, cigarro, bebida, imoralidade.
ou com uma amizade, porque para você Deus já é o suficiente. Hoje eu falei com uma pessoa, ainda estava falando sobre isso, e ela não vem na nossa igreja, mas eu falei uma coisa para ela, pode parecer ingênuo, até mesmo imaturo para você, mas quando você conhece a Deus, você não precisa de mais nada. Porque ela estava falando que às vezes ela bebe um vinhozinho, tal. E eu falei, não vai ser o vinho que vai te levar para o inferno, mas a questão é a abertura que você está dando para esse vinho. Ah, bispo, eu gosto de uma música tal, secular, tal. Não vai te levar para o inferno, mas ela já vai estar te conduzindo para fora da santidade. Essa abertura de vinho vai te conduzindo fora da santidade. Essa mentirinha já vai te estar levando fora da santidade. Toda abertura que a gente vai dar, vai ser abertura para o mundo, e o diabo não precisa de porta nem janela, o diabo precisa só de uma rachadura. Dê uma rachadura para ele, uma rachadura dentro de uma empresa, dentro de uma represa, pode saber, mais dia ou menos dia, aquilo vai rachar, e aquilo vai estourar. E passamos a olhar para os problemas como um trampolim que vai nos elevar, que vai nos levar a lugares mais altos. Mas precisamos crer nisso. Todos os problemas e situações que chegam na nossa vida, chega para nos ensinar, para nos elevar, chega como um teste. Transformados pelo teste, será que eu estou sendo transformado pelos testes ou não? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Porque, infelizmente, tem pessoas que não estão sendo transformadas pelos testes, mas elas estão sendo dominadas, elas estão descendo aquilo e deixando aquilo contaminar todo o coração, se envolvendo com o problema, mas não sendo transformado. A Bíblia diz aqui em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. A palavra do Senhor é clara, a palavra do Senhor diz que teremos aflições. Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Qual é a aflição? Qual é o teste? O que está acontecendo na sua vida que está sendo difícil, complicado, doloroso, traumático? Transforma tudo isso que você está vivendo em um teste. E passe nesse teste, dê a resposta certa. Quando estamos passando por um problema, algo difícil, uma situação, o Senhor espera de cada um de nós a melhor resposta. Mas, infelizmente, muitos estão dando a pior resposta. Hoje eu falei no culto do meio-dia que muitas pessoas, sem que elas percebam, elas estão cancelando as suas próprias orações, através das palavras, das atitudes, do comportamento, da ingratidão. Tem pessoas que elas oram aqui, elas clamam, na hora que ela passa daquela porta, ela já se entregou à situação, ela volta naquele modo antigo, e ela não é transformada. Os testes têm que nos transformar. É como eu falei também hoje, todo mundo tem problemas e situações na vida, como na nossa vida. Não é porque estamos aqui no altar que estamos assim, nada acontece com eles, nada, é tudo perfeito. Não, temos situações, temos problemas, temos desafios, mas aprendemos no Senhor a cada dia que precisamos dar a resposta certa, porque a resposta certa nos leva ao milagre, nos leva no caminho da bênção. E uns 2 anos atrás, eu tinha um sonho que eu queria muito realizar, e eu fui em busca de realizar todos os exames que o médico pediu. E foi me diagnosticado que eu tinha um nódulo na mama. A médica que me apresentou aquele nódulo disse quase que eu estava morrendo, que era um nível alto, o nódulo, que era arriscado, perigoso. Mas no primeiro exame que eu fui fazer, eu percebi que a médica demorou. E ali já no meu coração já veio, o ser humano já se preocupa. E eu já comecei a pensar, tem algo de errado. Eu fui fazer exame de mama, essa médica demorou muito, tem algo de errado aqui. E depois, no outro dia que eu fui pegar o teste, curiosa do jeito que o ser humano, eu fui curiosa, quis saber, quis abrir o exame antes de levar para o médico analisar. Abri, pá,
aquele diagnóstico terrível que você olha, porque hoje é assim, você olha e fala, estou morrendo, vou morrer daqui a alguns dias eu vou morrer. E naquele momento eu peguei aquele exame, eu olhei para ele e disse assim, Senhor, eu não sei o porquê disso, eu não sei o motivo disso, mas eu sei que isso é um teste. E eu vou passar da melhor maneira. Eu sei que o Senhor vai usar para testemunho, para a honra e a glória do teu santo nome. Isso que eu vou viver, enfrentar, eu não sei o que eu vou ver, nem o que eu vou enfrentar, mas eu sei que vai ser para ajudar as pessoas. E eu confio no Senhor. Pastora, a senhora fez essa oração com tanta segurança? Não, eu fiz essa oração em lágrimas, porque eu estava com medo. Mas eu dei a resposta certa. Eu fiz a oração certa. Eu estava com medo, eu estava chorando, mas eu mostrei ali a minha confiança no Senhor, eu entreguei a minha vida para Ele. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Pode doer, você pode chorar, mas dê a resposta certa. Da nossa boca tem que sair palavras doces, agradáveis, palavras que edificam, que constroem, palavras que mudam e que transformam. O que adianta você receber um diagnóstico, receber uma notícia ruim e você olhar para aquilo, que coisa maldita, por que isso? O Senhor fez isso comigo. Não vai adiantar nada, vai piorar. E quando eu dei aquela resposta, eu recebi aquela paz. E eu realizei vários exames, apresentei isso para a bispa e ela disse, confia no Senhor. E veio uma palavra num dia, num jejum, que disse assim, essa enfermidade não veio para a sua morte, você não vai morrer com isso, mas veio para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu agarrei aquela palavra com toda a força da minha vida. Fiz outro exame e não deu nada, era nada. Mas por quê? Porque eu dei a resposta certa. Jovem, escuta o que estamos falando para você, principalmente você que é jovem. Jovem, eles parece que eles vão em busca de problemas, né? O pai falando não é um problema, algo na escola é um problema, tudo é um problema. Não, não tem que ser assim, não deve ser assim. E se você tem situações que está difícil, que você está sentindo uma dor, uma tristeza, uma angústia, apresenta ao Senhor. Faça a oração que agrada ao Senhor, porque o Senhor disse que no mundo teríamos aflições. Ou seja, hoje, nesse dia, você está passando por algo. O ano que vem, nessa mesma época, você vai estar lembrando, nossa, o ano passado em janeiro eu estava vivendo tal situação, estava difícil, estava triste, mas eu venci, que bom. Então eu estou passando por esse problema agora e eu vou vencer. Porque não está escrito que você vai ter apenas algumas aflições, mas você terá aflições, porque, contudo, tenha um ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, Ele veio nesta terra como homem, e Ele provou para cada um de nós que é possível vencer em meio ao pecado, em meio aos problemas, em meio às aflições, os julgamentos, é possível vencer, e Ele nos mostra na palavra dEle que podemos vencer, com o Senhor podemos vencer tudo. Então transforme os problemas da sua vida, transforme eles. Eu vou vencer nisso aqui, porque eu quero glorificar o seu nome. E você tem que ter essa resposta também. Por que você quer vencer isso? Por que você quer vencer essa situação? É para você olhar e falar, ó pessoal, eu venci, eu estou aqui. Ou é para honrar e glorificar o nome do Senhor? Porque intenções e motivações importam para o Senhor. E eu preciso saber por que eu quero a solução desse problema. É para honrar e glorificar o nome dEle? É para eu viver mais tempo? Para que é? Você precisa ter essas respostas. Interessante que o Senhor ele termina a frase, eu venci o mundo. Quando a gente chega e vive um diagnóstico, ou pega aquela quantidade de boleto na mesa, ou a gente vê aquela carta de divórcio, ou a gente sai daquela, mais de uma reunião reclamando do meu filho, aquilo realmente vira um nosso mundo. E tudo aquilo que vem para tirar o lugar de Deus, aquilo se transforma em Deus.
E aquilo vira o nosso mundo. Para cada um vai ter um mundo específico. E o Senhor ele já fala que nós teremos aflições. Nas bem-aventuranças, quando você pega, você vê felizes aqueles que são perseguidos, caluniados. Servir a Deus não é uma tarefa fácil, mas é a única fé que nos liberada o poder da graça. A graça, o favor imerecido do Senhor, nos transforma como super-heróis. Quando você está tomado pelo Espírito Santo, você vence qualquer coisa. Nenhum problema se torna problema. Nenhuma dificuldade é uma dificuldade. Nenhuma doença é uma doença. Bispo, está querendo dizer o quê? Eu quero dizer que eu já vi muitos hospitais sendo tomados por louvores poderosos, e a pessoa lá com laudo de dias, semanas, laudo terminal, mas ela louvava porque aquele problema não era mais um problema. Ela teria a possibilidade, a oportunidade, o privilégio para ver. Quando a gente pega o passado, as perseguições, os judeus, a Alemanha, o nazismo, a gente vê tanta coisa. E a gente vê quanta perseguição, e a gente não vê mais em outras fés ou outra religião. Porque a nossa religião, o nosso Deus, você não acha a ossada dele. Você não acha o corpo dele. Qualquer outra fé, você vai lá achar as ossadas daquele. Mas o nosso ressuscitou. O nosso está vivo. O nosso nos deu poder, a graça, através da cruz, para nos dar essa liberdade, essa possibilidade, esse privilégio, de mesmo passar por aflições, transformando grandes aflições em grandes testemunhos. Deus ele usa os problemas para nos lapidar, talvez a palavra não lapida. Eu posso até dar um exemplo interessante que, será que um analfabeto vai para o céu? Porque ele precisa ouvir a palavra, ele precisa ler a palavra. Mas você vê muitos ali sendo lapidados pelos problemas. Você vê situações sendo geradas e através desses problemas, é muito mais do que uma pregação. Eu falei agora ainda para os jovens que tem coisas que eu posso falar, mas eu não vou mais insistir. Eu tomei uma decisão que tem coisas que a gente, para algumas pessoas, você já falou tantas vezes que aquilo você acaba se tornando um problema para ela. E tem pessoas que eu atendo, que eu já falei várias vezes e eu parei de falar. Sabe por quê? Porque eu entendi que não há o que falar mais. E o problema vai ser o melhor professor. A gente precisa passar por esse tipo de problema, porque pregação não resolve. O Espírito Santo falando nos corações também não resolve. Os exemplos que estão ao nosso redor também não resolvem. Então tem que ser problema. Tem coisas que não adianta. A grande maioria dos jovens só vai aprender, para não falar todos, através de bater na cara. Vivendo situações muito difíceis. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem oportunidade de atravessar uma vida sem nenhum tipo de dificuldade. A vida é uma série de problemas que nos ajuda a crescer. Em 1 Pedro 4,12 diz: queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi ali fora, há uns 4 anos atrás, e ela disse para mim: bispo, quando eu estava no centro espírita, eu não passava por tanta coisa como eu estou passando agora. Eu falei: por que será? Você estava no time inimigo, né? Você estava no adversário. Por que ele vai bater em você? É mais fácil ele mostrar que está tudo bem. Nossa, mas é muito problema. Mas será que esses problemas não é para quê? Para nos lapidar? A gente está reclamando e se admirando quando eu estou vivendo um problema. Eu já falei aqui que um tempo na minha vida, há uns 12, 13 anos atrás, eu sabia quando eu estava ruim com Deus, quando eu saía da cama e batia o pé na porta, depois o pé no sofá, eu ia bater no pé. Eu falei: peraí, bati 3 vezes o pé, tem coisa errada na minha vida. É verdade, a sensibilidade era grande minha espiritual.
Eu estou brincando, obviamente. A pessoa saber que está errada, batendo o pé na porta, não está nada certo. Tem gente que acreditou que eu estou falando. Não tinha nenhuma espiritualidade naquilo. Mas eu já entendia que aquilo era incomum. Quando a gente é um pouco inteligente, a gente percebe que tem coisa que é incomum. Você não acorda, bate na perna, bate a cara na porta, bate o pé no sofá, no canto do sofá, e você começa a entender, tem coisa errada na minha vida. Tem gente que está batendo a cara, perdendo emprego, batendo o carro e não percebeu que tem nada errado na vida. Queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir. Pois isto não é coisa estranha nem fora do comum. Não se admirem, não se assustem, é assim mesmo. E vai ser daí para pior. Porque quando a gente vence esse problema, a gente sobe um nível maior em Deus. E aqueles demônios que nos afetavam, a gente vence esses demônios. Agora vem uma outra categoria. Isso é o crescimento, isso é a maturidade. Você não se admira mais, você confia em Deus. Um dos maiores privilégios do cristão é você entender o que é confiança no Senhor. Você confia, você sabe que isso faz parte, você passa pelas provas e você não se admira, pois isso não é coisa estranha mais para você, pois isso não é coisa estranha nem fora do comum que lhes vai acontecer. Deus utiliza os problemas para nos trazer para mais perto de si. A Bíblia diz em Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, ou seja, quanto mais situações a gente vive, mais a gente tende a ir mais perto do Senhor. No melhor momento da sua vida, a sua melhor oração nunca se comparou ao pior momento da sua vida. Pode pensar um pouquinho. Aquele momento que você passou e acabou de receber um grande diagnóstico, um grande problema. Aquela oração saiu das suas entranhas. A sua alma chorou. E aquela oração, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Aquele momento você nunca sentiu mais tão Deus como você sentiu até então. Um dos maiores problemas da nossa vida, mais perto Deus está de nós. Não é como se o mundo fosse um mundo de arco-íris sem problema nenhum. Como Deus ia ser engrandecido? Como o povo ia se separar dos que salgam e dos que não salgam? Dos que têm luz e aqueles que só estão nas trevas? De que maneira a gente se destaca, se não for através dos problemas? Porque o mundo passou pelas mesmas pandemias que nós, mas a gente dava glória e eles corriam para todos os lados. A gente pegava na Bíblia e eles pegavam em outras coisas, pegava na medicina, pegava em alguma coisa e se agarrava em tudo. E a gente confiava na palavra. A gente passou pelos mesmos problemas, pelas mesmas tentações, as mesmas dificuldades. A Bíblia garante desde aqueles que passaram pelo deserto até hoje, todos nós temos o mesmo limite, a mesma medida, o mesmo equilíbrio. Deus não colocou mais na tua vida do que para aqueles, e nem mais naqueles do que a nossa. É a mesma medida. O Senhor é justiça. E eu tenho certeza. Eu lembro que no início, nos primeiros lockdowns, as coisas, né, a gente fazia, eu continuei fazendo trabalho, mesmo, né, o pessoal, alguns aí criticando, inclusive os piores eram aqueles que estavam na igreja, a igreja estava, né, não estava aberta, mas no dia do trabalho a gente saía, ia fazer os trabalhos, e depois quando postava fotos, vinha aquela enxurrada de comentário de crente, irresponsáveis. Vocês que estão disseminando o vírus, vocês não têm respeito, isso é que, cadê a responsabilidade? E falava, e eu só falava, bloqueia, bloqueia que isso aqui eu não preciso desse comentário, eu preciso saber o que Deus está comentando de mim, eu quero saber qual o nível que Deus está se agradando da minha vida. Porque se for 1 ou se for 100 comigo no trabalho, eu vou fazer do mesmo jeito. Agora, o único que tem que me aprovar é Deus. Eu não estou falando com arrogância, não. Amo as pessoas, eu amo com as pessoas.
Eu cuido das pessoas, ajudo, né? Eu tenho esse privilégio de estar nessa posição, amo as pessoas. Mas a gente precisa saber, quando o mundo vira as costas para você, Deus não vira. Se o mundo está te aplaudindo, tem coisa errada. O mundo, ele não quer as coisas espirituais. Se o mundo está batendo palma, você está no caminho errado. Mas se o mundo está te jogando pedra, pode ter certeza, continua que você tem graça e desse problema vai sair um grande testemunho. Eu creio. Eu acredito que um propósito desse, ele não vem para moldar caráter, ele vem para revelar os caráteres. Nosso caráter está sendo revelado. O que realmente importa? Se a gente acabar um propósito, o que vai ficar? Se a gente não receber nada desse propósito, será que você continua na igreja? Será que você continua nessa fé? Será que você vai continuar no propósito de ler a Bíblia em um ano? É isso que vai mover Deus. É quando você não tem mais nenhum motivo para adorar, como o próprio Jó. Ele rasga suas roupas e adora a Deus mais uma vez. Pode vir gente falando, o que você está fazendo? Amaldiçoa esse Deus, não tem mais nada. Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Se Deus foi bom até agora comigo, agora que Ele está me testando, eu vou ser ruim com Ele? A gente tem o problema de esquecer rápido as bênçãos e ficar matutando e pensando e conjecturando os problemas. Pare de ter essa memória curta para as vitórias. Tenha memória curta para as derrotas. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça o que Deus está fazendo na tua vida. Não esqueça onde você está. Não esqueça a graça que tem sobre você. A igreja que você tem o privilégio de estar. Bispo, por quê? Por quê? Porque eu não conheço as outras. Eu sei que tem várias igrejas estão pregando a palavra de maneira séria, honesta. Mas eu falo daqui. Nós amamos, nós pregamos o que está aqui na palavra de Deus. Se não está, não tem por que ser falado, não tem que ser, não tem, a Bíblia, uma das coisas que a Bíblia mais está falando é sobre as coisas simples. A gente precisa seguir as ordens simples que vai mudar a nossa vida. Eu falei na segunda-feira, não adianta eu vir aqui dar um curso de teologia e você continuar derrotado, não adianta vir aqui dar 2 horas de louvor e você continuar cantando para os boletos. Você precisa ter a consciência, você veio aqui para mudar de vida. Senão você já tinha pago um curso de teologia, está numa faculdade, não sei, você está aqui para saber o que Deus quer de você. E se realmente você está entregando, você vai viver o melhor ano da sua vida. Esse ano vai ficar na história da tua vida. Esse ano vai ficar marcado. Daquele ano, em 2023, tudo começou a mudar. Eu parei de tomar remédios. Eu parei de brigar por coisas pequenas. Eu parei de contar moedas e comecei a derramar e ser uma grande coluna, pilar, um grande Eliaquim, um provedor, um giré, dentro do ministério da obra de Deus. Eu parei de pensar só em mim e comecei a fazer trabalhos. Comecei a pregar na minha casa, comecei a pregar no meu trabalho, comecei a pregar nas redes sociais. Eu me tornei um instrumento de vida, de milagres. Eu comecei a visitar hospitais e Deus derramando a cura sobre mim. Eu comecei a curar doentes. Deus, Ele quer que nós fazemos dessa maneira. Porque só quando você vai para a rua, você começa a valorizar a sua despensa. Só quando você para de andar porque você tem um dedo machucado ou torceu o pé, você começa a valorizar teus pés e tuas pernas. A gente precisa valorizar as coisas pequenas e entender que o Senhor gosta disso. Quando a gente se quebranta e salva os de espírito abatido. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para aquelas orações superficiais, repetidas. Aquelas orações que a gente muitas vezes acorda de manhã e já faz aquela oração e você já sabe o que você está falando e já começa falando. Muitas vezes você nem lembra o que você falou, de tão automática que ela está. Mas eu já falei aqui que a oração não é um monólogo, oração é um diálogo. A gente fala com Deus e a gente também escuta.
Tem momento que a gente precisa parar de falar e começar a ouvir mais. Tem gente que só quer falar. Eu já falei aqui sobre o Jairo, quando ele foi falar com o Senhor. Você foi lá, você vê aquele homem desesperado, ele chega em Jesus e falou, você vai lá, você vai botar a mão na minha cabeça da minha filha e você vai curá-la. E Jesus, tá bom. Mas depois chegaram nele e falou que ela estava morta. Sabe qual é o problema? A gente cria um plano, a gente cria um projeto, e muitas vezes a gente quer ensinar Jesus como trabalhar. Você não ensina um ouriço a trabalhar, você não ensina um especialista. Você não ensina um especialista e tenta ensinar ele como ele trabalha, como ele age, o tempo dele. Jairo queria ensinar Jesus como ele ia fazer. Mas quem disse que Jesus queria curar? Jesus queria ressuscitar. A gente não entende muitas vezes. Você tem que parar de querer ensinar Jesus como vai trabalhar na tua vida. Você precisa confiar na forma que ele vai trabalhar. Vocês precisam confiar no cirurgião. Você precisa confiar no advogado. Você precisa confiar nas provas que estão contra e a favor de você neste tribunal. Não vai ser do jeito que você quer. Jairo queria que fosse cura, Deus queria ressuscitação. Você às vezes quer que seja uma cura e Deus quer ressuscitar. E Deus quer levantar. E que Deus quer que fazer aquele vale dos ossos secos tornar a vida, dar vida para aquele vale morto, fedido. Deus não quer assim. Jairo quer ensinar. Você não pode mais agir como Jairo. Você precisa ter mais confiança. Você precisa ter paz. Você precisa conhecer a Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais paz você tem. Quanto mais você se aprofunda com Deus, mais confiança você tem. Você não sabe, quando você entra no avião, quem está dirigindo. Você não sabe quem é aquele piloto que está lá, se ele bebeu a noite toda, se ele não dormiu. Você senta e você confia que ele está pilotando. Por quê? Porque você confia em Deus. A gente não sabe quem está lá. Mas você quer conhecer o quê? De alguma maneira trabalhar em cima de estatísticas, que é mais fácil a pessoa cair no banheiro do que cair de avião. Todo mundo adora fazer essas estatísticas. É mais fácil a pessoa tropeçar no cachorro, bater a cabeça e morrer do que cair de avião. Então, é tanta estatística que traz aquela falsa confiança. Mas quando é para acontecer, vai acontecer. Um membro me mandou mensagem para mim na segunda-feira. Ele mandou na segunda-feira. Ele falou que ele acordou na madrugada e começou a orar com a esposa. E ele não sabia por quê. E meia hora depois, a irmã dele manda mensagem desesperada, que foi decolar aqui de Congonhas, não sabe o que aconteceu, o avião decolou, e ele deu um problema, o combustível não chegou, ele deu meia volta, começou a aquecer as rodas, parou de novo, e ele mandou os vídeos para mim. A roda, praticamente as rodas do avião pegando fogo, e lá os bombeiros tentando apagar, cheio de combustível o avião. E ela desesperada, as máscaras, ela tirou as fotos das máscaras, eu tenho aqui no meu celular, foi na segunda-feira. Todas as máscaras caiu, o avião deu a volta, parou, deu aquele pouso de emergência, tudo, a mulher estava desesperada, eu não sei o motivo, mas sei que aquela oração teve efeito. Ela não era, mas ele mesmo, esse membro ainda falou para mim, bispo, para mim eu vejo uma oportunidade, que ela está tendo uma oportunidade, mais uma na vida dela para ela ser salva. Eles não sabiam, mas eles saberiam como agir, os procedimentos espirituais. Mas ela não sabia como agir nos procedimentos espirituais. A diferença do justo e para o ímpio, aquele que tem confiança e conhece os procedimentos. Nós precisamos conhecer os procedimentos e confiar em Deus. As coisas vão acontecer. E nós precisamos estar abertos para a lapidação. Nós precisamos ser transformados pelos testes, porque eles vão acontecer. Às vezes você no ano de 2022 agiu tão mal perante os testes e Deus está dando mais uma oportunidade para você ouvir essa palavra e você entender que os testes vão vir querendo você ou não. A diferença é que ele pode ser pesado e duradouro ou leve e momentâneo. A escolha vai ser nossa.
Quando nosso coração estiver partido, nos sentirmos abandonados, não tivermos mais nenhuma opção, a dor for intensa e buscarmos somente a Deus. É durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer as nossas orações mais sinceras, autênticas e honestas para com Deus. É quando sentimos a dor física ou emocional, não temos essas disposições, essas orações superficiais. É no momento da dor, é que realizamos aquela oração mais sincera, autêntica, honesta. É quando o nosso coração está quebrantado diante de Deus e só tem uma saída: chorar, orar, buscar a Deus. É orar ao Senhor com sinceridade. Nossas orações são profundas e verdadeiras nesse momento. Quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre Ele. Mas é somente ao sofrer que conheceremos Jesus. Na dor, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Por isso, precisamos ser transformados pelos testes, porque é nos momentos mais difíceis que conhecemos o Senhor de forma profunda, porque é onde estamos com o nosso coração quebrantado, rasgado, é onde temos onde estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem a dizer, e não a nossa carne, nem a nossa emoção. Então, é no momento da dor, do quebrantamento, eu estou ali, preparada. Agora eu vou ouvir o que o Senhor tem a dizer. Então, temos que ser transformados todos os dias pelos testes. Agora eu quero que você faça essa oração. A mesma oração que Jesus fez. Isso é de uma maturidade, uma profundidade, uma simplicidade que me encanta. Repita comigo: afaste de mim esse cálice. Afaste-se de mim esse cálice. Mateus 6,10. Mas que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Assim na terra. Como no céu. Se coloca de pé, por gentileza. Será que você entendeu que isso vai fazer parte do processo? Será que nós estamos prontos para passar por todos os testes e automaticamente acelerar processos na nossa vida? O processo para Deus é importante. E esse processo para você precisa também ser importante, porque para Deus é importante. E vai ter que, de alguma maneira, trazer para você uma renovação, uma transformação esses testes. Feche seus olhos, por gentileza. E nesses minutos, antes de nós finalizarmos, eu convido você a restabelecer essa confiança em Deus. E falar com Ele nesse momento. E fazer essa oração. Meu Deus, eu não quero passar por isso. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade é que me guia. Ela que me conduz. A tua vontade, meu Deus, é o que vai servir para a minha vida mudar. Não adianta a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Fala essa oração para o Senhor e fala para Ele. Eu tô pronto. Eu estou pronto para viver. Eu estou pronto para passar por esses testes. Eu estou pronto para ser transformado por esses testes. Eu estou pronto sim, para passar por esse vale, para ver essas ossadas sendo ressuscitadas. Sim, eu sei que vai ser difícil, mas eu estou pronto. Fala para Deus que eu não quero mais ser um imaturo na fé, uma imatura, reclamar de tudo, acreditar que Deus perdeu o controle de tudo, da minha vida, da minha família, da economia, do mundo. Deus não perdeu o controle de nada. Mas para um grande avivamento acontecer,
Grandes coisas precisam morrer também. Coisas na nossa vida precisam morrer para a gente ser avivado, para a gente ser elevado, para a gente conhecer a Deus como nunca conheceu, para a gente tocar em coisas que nós nunca tocamos, para a gente pisar em lugares que nunca pisamos, para a gente testemunhar curas que nunca vimos. Deus quer fazer coisas inimagináveis. Ele diz, a tua imaginação, a tua mente não vai chegar. O teu propósito pode parecer bom, até comparado com alguém, mas com Deus, com o propósito que Deus tem para a tua vida, Ele é miserável. Aquilo que você colocou é pequeno, é medíocre, perto do que Deus preparou para a tua vida. Aquilo que Ele separou para a tua descendência. Deus, Ele quer que você seja um dos maiores nessa terra, no teu tempo. Mas para isso você vai ter que passar pelos maiores testes também. Meu Deus, eu agradeço, meu Pai, essa oportunidade. Agradeço, meu Deus, por cada um que está aqui, meu Deus. Obrigado por estar aqui. Isso aqui para mim é um privilégio, é uma honra, meu Deus. Meu Deus, eu não mereço, meu Pai, mas não é por merecimento, é pela fé, meu Pai. E eu creio, meu Deus, que o Senhor prepara e separa, meu Deus, não os capacitados, mas escolhe, meu Pai. E o Senhor escolhe, capacita os escolhidos, meu Pai, que possamos ser escolhidos, porque estamos na hora certa, no momento certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa, meu Pai. Eu acredito, meu Pai, no Teu poder, na Tua operação, nos Teus milagres, nas portas que estão sendo abertas. Sim, meu Pai, eu acredito, meu Pai, nessa inundação, meu Pai, meu Pai, de testes, mas também uma inundação de transformações, de mudanças, de renovação, meu Pai, porque quando somos renovados, a nossa vida é renovada, meu Pai, e eu acredito nessa renovação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e quero, meu Pai, nesse momento consagrar, meu Pai, abençoar todos os propósitos, todos que estão, meu Pai, nesse momento, meu Pai, orando, confiando, meu Pai, até mesmo jejuando, Senhor, pelos propósitos, meu Deus, esse ano de governação, meu Pai, que está sobre o justo, Senhor, e eu quero, meu Pai, pedir, Senhor, a materialização, a concretização, a resolução. Eu peço, meu Pai, curas e libertações, meu Deus, que o Senhor visita cada jovem, visita as famílias, visita cada homem e mulher, meu Pai, que está nesse momento orando, crendo, vendo, pela fé, que já está recebendo, meu Pai. Sim, meu Deus, tem situações, tem problemas, tem sofrimentos leves e momentâneos, mas é para nos levar a uma glória eterna, meu Pai, e que essa glória eterna seja derramada sobre cada um de nós, meu Pai, que esse dia seja o início, meu Pai, de um grande tempo, uma grande semana, um grande mês, um grande ano, meu Pai, um ano, meu Pai, de, meu Pai, testemunhos absurdos, meu Pai, testemunhos inacreditáveis, sim, meu Pai, curas inimagináveis, meu Pai, restaurações sobrenaturais. Eu acredito, eu profetizo, eu declaro na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço, meu Pai, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor, meu Pai, já está, meu Pai, derramando sobre cada um, meu Pai, porque sei, enquanto muitos, meu Pai, aqueles que estão aqui, Senhor, entendendo, entregando, compreendendo, o Senhor já está mudando coisas, o Senhor está visitando o juiz, quebrando diagnósticos, o Senhor está restaurando, meu Pai, vidas financeiras, conjugais, sim, meu Deus.
Eu creio, enquanto um justo ora, um ímpio perde o sono, meu Pai. Eu acredito nisso, meu Pai. Tem ímpio perdendo o sono, tem ímpio, meu Pai, perdendo a fome. Sim, meu Deus, eu acredito, meu Pai. Tem muita gente não entendendo, meu Pai, porque está triste, insatisfeito, meu Pai. Mas enquanto, meu Pai, muitos estão reclamando, questionando, praguejando, nós estamos abençoando, meu Pai, nós estamos de joelhos, meu Pai, crendo, meu Pai, que já recebemos o que viemos buscar. Muito obrigado, meu Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado. Eu te amo, Senhor, demais. E sei, meu Deus, que meu Pai, nada é por acaso, nada é coincidência, meu Deus. Tudo faz parte de um grande plano. Eu quero, meu Pai, estar nos teus planos. Me coloca nos teus planos, me bota na tua agenda, meu Pai. Me chama, meu Pai, para te servir, meu Pai, porque eu estou disponível. Nós estamos, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que aqueles que estão aqui, que vai entrar nessa madrugada, já está nessa madrugada. Meu Pai sabe, meu Deus, por que está aqui, meu Deus. E se não sabe, que comece a saber, meu Deus, que nós, meu Pai, não estamos aqui por acaso. Nós vivemos por um propósito maior que as nossas vidas, meu Pai. Sim, meu Deus, porque enquanto muitos estão do outro lado do mundo morrendo nesse momento por não negar a Ti, nós temos essa liberdade, meu Pai, de Te adorar, meu Pai, e Te glorificar, Senhor, e plantar, meu Pai, no reino dos céus, meu Deus. Eu acredito. Eu creio, meu Deus, e peço que o Senhor continue fazendo, derramando, meu Pai, sobre nós. Nos ajuda, meu Deus. Meu Pai, eu peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, ajude, meu Pai, e continue abençoando a cada um de nós nessa madrugada. Daqui a pouquinho, meu Deus, às 2 horas da manhã estarei de volta. Peço, meu Pai, que o Senhor, da mesma graça que o Senhor derramou, o Senhor possa multiplicar, meu Pai, nessa madrugada. E que seja, meu Pai, um culto poderoso, abençoado. Meu Deus, é tão rápido, Senhor, é 1 hora, meu Pai. Mas a gente sabe, Senhor, que aquele que está atento, meu Pai, pode mudar a vida, meu Pai, não em 1 hora, meu Pai, mas meu Deus, em segundos. Se um entendimento entra, meu Pai, uma vida é mudada. Eu acredito, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém.